Deputado Glauber Braga preso. Pablo Marçal admite teatro após cadeirada de Datena. Bolsonaro critica Pablo Marçal e fica do lado de Datena. Marcos Duval interrogado pela PF e Flávio Dino cobra de estados e municípios explicações pelos motivos dos incêndios. Essas e outras notícias agora em menos de 3 minutos. Resumidamente, eu vou te explicar todo o contexto que ocasionou a prisão do deputado Glauber Braga. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro estava sendo ocupada por alunos da própria instituição que estavam em greve devido medidas do governo do estado do Rio de Janeiro que prejudicavam aos alunos, como na questão financeira relacionada às bolsas e pesquisa. E aí houveram tentativas de negociação para que os alunos desocupassem, foram bem sucedidas. A reitoria acionou a justiça e a justiça autorizou o uso de policiais dentro do campus para poder expulsar os alunos. Aqui a imagem da hora que a polícia chega, que começa a soltar aquelas bombas de lacrimogêneo, efeito moral, e as pessoas começam a correr. E aqui já é o deputado Glauber preso dentro do camburão da polícia. O motivo da prisão é porque a polícia estava prendendo os alunos e o Glauber se agarrou em 2 desses alunos e não os soltou para que a polícia os prendesse. Dessa maneira, a polícia prendeu tanto os alunos como o próprio deputado. Aqui é a imagem dos 3 caindo no chão, sendo levados para a viatura. Obviamente que essa prisão é totalmente inconstitucional, porque deputados federais possuem foro privilegiado e só podem serem presos em flagrante de crime inafiançável. E o pessoal já informou que o Glauber está bem fisicamente, de saúde, tá? E que irá recorrer dessa prisão arbitrária junto à Suprema Corte, já que ele possui foro privilegiado. E aqui eu quero compartilhar a minha opinião sobre esse caso. Tem um ponto negativo e tem um ponto positivo. O ponto negativo é que é um abuso de autoridade e a polícia que fez isso, se o Brasil realmente for um país respeitável, um verdadeiro Estado democrático de direito, esses policiais devem ser punidos, porque eles não têm autoridade legal para efetuar essa prisão. E o ponto positivo é que, vocês sabem, o Glauber está passando por um processo de cassação coordenado pelo Arthur Lira e ele poderá, sim, infelizmente, perder o seu mandato. Esse episódio traz mais visibilidade para o Glauber Braga, trazendo um maior apelo e comoção para que ele ganhe visibilidade e assim os deputados se sintam menos corajosos para cassar o mandato dele. Acredito que vocês já devem saber, por conta desse processo, qual o motivo que levou a esse processo de cassação. Se não sai. Se vocês não sabem ainda, escrevam nos comentários para alguns dos colegas responderem para vocês. E o Pablo Marçal admitiu hoje que a ida dele para o hospital de ambulância após a cadeirada do Datena foi apenas um teatro. Ele disse que se ele quisesse ele teria ido era correndo e apenas foi necessário fazer aquilo como uma maneira apelativa. Obviamente que o público que ouviu ele falando isso começaram a rir e bateram palma para ele, porque o mundo está rodeado de pessoas idiotas. O Bolsonaro defendeu o Datena, disse que apesar da atitude não ter sido legal, mas o Pablo Marçal procurou e mereceu porque mexeu com a honra do Datena. E criticou o Pablo Marçal por querer comparar a cadeirada que ele levou com a facada que ele levou. Que de fato nesse ponto a gente tem que concordar com o Bolsonaro. Para você ver o nível subterrâneo do Pablo Marçal, fazer a gente concordar com o Bolsonaro e com Silas Malafaia, a que ponto chegamos. E esse bolsonarista, empresário que disse que não contrataria pessoas da esquerda para trabalhar na sua empresa, graças a Deus, ele teve uma palestra cancelada em Porto Alegre porque ele diz que não concorda com mulheres que trabalham como CEO de empresas. Nada de novo. O X finalmente bloqueou o perfil do Marcos Duval nessa plataforma, além de vários outros bolsonaristas que foram bloqueados ontem. E a Polícia Federal está só esperando a autorização da Suprema Corte para marcar o interrogatório para ouvir o Marcos Duval. Lembrando que o Marcos Duval foi um dos pivôs para que o X fosse bloqueado no Brasil. Foi ele que publicou na rede social dados pessoais, incluindo a filha menor de idade de um dos delegados que investigam o Bolsonaro. Hoje a PF cumpriu 7 mandatos contra 7 suspeitos de incendiar áreas de grilagem no Pantanal. Foram mandatos de busca e apreensão. O ministro da Justiça determinou o uso da Força Nacional para o combate aos incêndios em 6 estados do Brasil. O ministro Flávio Dino cobrou dos estados e municípios que enviassem diagnósticos da real situação
dos incêndios em seus respectivos estados e municípios e medidas as quais estavam sendo tomadas para o combate aos incêndios. Os estados em questão são Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A maioria bolsonarista, governada por bolsonaristas e pró-agro. Sabe o que isso significa, né? Braços cruzados para deixar o fogo continuar. Muito bem, Flávio Dino, cobre mesmo. O Ministério dos Direitos Humanos demitiu o então secretário de Criança e Adolescente, Cláudio Augusto Vieira da Silva, por denúncias graves de assédio moral contra os demais servidores. Não foi só uma denúncia não, minha gente, foram várias. A fabricante brasileira de eletroeletrônicos WEG anunciou que investirá 670 milhões nos próximos 5 anos, tanto no Brasil como no México, e ainda dizem que o Brasil está caindo. O governo Lula lançou o cartão para MEI com anuidade gratuita para todos os MEIs do Brasil que tenham conta no Banco do Brasil e que estejam com o nome limpo, obviamente, tá? Tanto para MEI como para microempreendedores, incluindo crédito, débito e acesso à capacitação gratuita. Diziam que o Lula ia fechar a igreja, né? Só que o Lula foi o inverso. Ele transformou o cristianismo, ele reconheceu no Estado brasileiro o cristianismo como uma manifestação cultural do Brasil, tá? E achei muito bacana essa lei, minha gente, porque nós sabemos a influência da Igreja Católica na cultura brasileira, principalmente aqui no Nordeste. Apesar de eu não ser católico, mas eu acho linda a cultura nordestina e os monumentos e basílicas e igrejas católicas do Nordeste. E criou também a lei que instituiu o Dia Nacional da Pastora e do Pastor Evangélico, que será celebrado no segundo domingo do mês de junho.